Bem-vindo à nossa jornada épica pela história do Antigo Testamento. Se você acha que já conhece essas histórias, prepare-se para vê-las como nunca antes. Vamos explorar a sabedoria e os mistérios antigos e desvendar como esses textos sagrados moldaram a história e o coração da humanidade. Antes de mergulharmos de cabeça, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim você garante que não vai perder nenhum detalhe das próximas aventuras bíblicas que trazemos toda semana. O Antigo Testamento é repleto de histórias que vão além do que imaginamos, cheias de personagens e eventos que simbolizam a luta, a esperança e o poder da fé. A cada capítulo, somos transportados a uma era de grandes feitos e de promessas divinas. Como em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma introdução tão simples, mas com significado que ecoa até hoje. Mas o que há por trás dessas histórias? O que levou os profetas e os reis a seguirem suas jornadas, muitas vezes desafiando o destino e enfrentando provações quase impossíveis? O Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias, mas uma fonte de ensinamentos e uma jornada espiritual que molda e inspira há milhares de anos. Aqui, vamos mergulhar nas passagens mais conhecidas e também nas mais ocultas, trazendo à tona ensinamentos que muitas vezes ficam escondidos. Histórias que revelam o propósito, a fé e a perseverança daqueles que dedicaram suas vidas a algo muito maior. Se em Provérbios 2:4 lemos: "Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor." É porque há sempre mais a descobrir. E não pense que essas histórias são simples. Há lutas, alianças, vitórias e derrotas que ao longo dos séculos trouxeram lições e símbolos de coragem e fé que ainda inspiram o mundo. É aqui que encontramos a verdadeira essência de figuras icônicas, como Moisés, Davi e Salomão, em suas complexas jornadas de vida. Deixe que essas histórias falem por si e juntos descubra a sabedoria que ultrapassa as páginas. Então, prepare-se para descobrir como cada detalhe se entrelaça em uma grande história de amor, justiça e esperança. O Antigo Testamento não é apenas história, ele é vida e inspiração. E se você não quer perder as próximas descobertas que faremos por aqui, ative as notificações e fique por dentro dos novos vídeos semanais. Vamos começar? Nos próximos minutos, viajaremos juntos para os primórdios da criação, conheceremos os patriarcas, os profetas e os reis. Uma aventura que traz em si as promessas e as palavras do próprio Deus, e que até hoje inspira e transforma. Em Isaías 48, encontramos a força deste relato. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, vamos juntos explorar essa palavra eterna. Antes de mergulharmos nas histórias e personagens, precisamos entender onde tudo aconteceu. O palco do Antigo Testamento é o Antigo Oriente Médio, uma terra de desertos, montanhas e vales férteis, com reinos que se estendiam desde a Mesopotâmia até o Egito. Cada cultura trazia sua própria visão do mundo, deuses e rituais, criando um mosaico cultural que seria fundamental para a narrativa bíblica. Nesse cenário, o povo hebreu era pequeno em número, mas forte em convicção. A fé em um único Deus os diferenciava profundamente das outras civilizações, que eram politeístas e adoravam divindades associadas à natureza e aos fenômenos celestiais. Em Deuteronômio 6:4 lemos: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Esse monoteísmo era radical e transformador para a época. A estrutura social do Oriente Médio antigo também era muito diferente da nossa. Os povos eram organizados em clãs e tribos, com líderes e patriarcas que tinham grande autoridade sobre suas famílias. Esse modelo tribal influenciou fortemente os primeiros capítulos do Antigo Testamento,
onde vemos Abraão, Isaque e Jacó liderando suas famílias e tribos com um propósito comum e uma fé inabalável. A religião, por sua vez, permeava todos os aspectos da vida. A adoração e o sacrifício eram práticas comuns em diversas culturas, cada uma tentando agradar a seus deuses em busca de bênçãos e proteção. No entanto, o povo hebreu oferecia sacrifícios não a deuses da natureza, mas ao Deus único, como vemos em Levítico 1:3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação, o oferecerá de livre vontade perante o Senhor. A geografia também desempenha um papel essencial. As montanhas, rios e desertos do Oriente Médio se tornam mais do que simples cenários. Eles moldam o ritmo de vida e a história do povo hebreu. Regiões como o deserto do Sinai e o Rio Jordão não são apenas locais físicos, mas espaços simbólicos de passagem e transformação espiritual. Além disso, a presença de grandes impérios, como o Egito e a Babilônia, colocou o povo hebreu em constantes conflitos e interações. Esses impérios não apenas dominaram terras, mas também influenciaram a cultura, a política e até mesmo algumas práticas dos povos ao seu redor. Israel se via em uma luta constante para preservar sua identidade e sua fé em meio às pressões externas. Com esses elementos em mente, podemos começar a compreender melhor as histórias que virão. Cada narrativa bíblica, cada profeta e patriarca, cada milagre e profecia, tudo está profundamente enraizado nesse contexto histórico e cultural único. Conhecer essa realidade é fundamental para ver o Antigo Testamento como ele realmente é, uma saga de fé e resistência que supera o tempo e as fronteiras. Em Gênesis, encontramos uma narrativa poderosa sobre o início de todas as coisas. A criação do mundo, descrita em 7 dias, estabelece o ritmo de ordem e propósito que fundamenta o universo. E Deus viu que era bom. Lemos em Gênesis 1:10, uma expressão de beleza e perfeição que ressoa em toda a criação. Logo em seguida, somos apresentados ao Jardim do Éden, um paraíso em meio ao mundo, onde a humanidade experimenta a vida em sua forma mais pura e completa. Ali, Adão e Eva vivem em plena comunhão com Deus e com a criação, até que a serpente aparece questionando: "É assim que Deus disse?" Gênesis 3:1. Esse momento marca o início do dilema humano entre confiança e tentação. Com a escolha de comer o fruto proibido, o Éden é transformado, e a humanidade experimenta pela primeira vez o peso da separação e da dor. As palavras de Deus: "No suor do teu rosto comerás o teu pão", Gênesis 3:19, revelam o novo caminho que a humanidade precisará trilhar fora do paraíso, em um mundo agora marcado pelo trabalho e pela sobrevivência. Após a queda, a Bíblia apresenta o primeiro ato de redenção, o nascimento de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Eles simbolizam a luta entre obediência e ciúme, pois Caim, em sua ira, tira a vida de seu irmão. Em Gênesis 4:10, Deus diz: "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Esse clamor será ouvido em muitas outras histórias ao longo do Antigo Testamento. O cenário muda para a história de Noé, onde a humanidade, agora mergulhada na corrupção, enfrenta a justiça de Deus. A construção da arca é um símbolo de obediência e perseverança, e Noé e sua família são salvos das águas do dilúvio. Em Gênesis 7:16, o Senhor fechou a porta, protegendo-os e cumprindo sua promessa de preservar a vida. Após o dilúvio, a humanidade se renova, mas não demora para que a ambição ressurja. Na Torre de Babel, vemos uma tentativa de construir um monumento que alcance os céus. Deus intervém, confundindo as línguas para dispersá-los, pois nada lhes será restrito do que imaginaram fazer. Gênesis 11:6.
A história de Babel nos ensina sobre os limites da ambição humana. Assim, os patriarcas representam mais do que uma linhagem. Eles são os portadores de uma promessa que atravessa gerações e enfrenta provações. A fé e a obediência de Abraão, Isaque e Jacó formam o alicerce de um povo escolhido para testemunhar o poder e a fidelidade de Deus. Em Hebreus 11:9, lemos que eles viveram como estrangeiros na terra prometida, uma realidade que reflete a jornada espiritual de todos aqueles que confiam em algo maior que a própria compreensão. A história dos patriarcas começa com Abraão, um homem chamado a deixar sua terra e seguir a promessa de Deus. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão simboliza a fé em ação, confiando em uma promessa que não podia ver, mas que acreditava ser real. A aliança de Deus com Abraão é mais do que uma promessa pessoal. É uma promessa de descendência, de uma grande nação que abençoaria toda a humanidade. Em Gênesis 15:5, Deus o leva para fora e diz: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes contar. Assim será a tua descendência. Abraão, então, torna-se pai de uma linhagem que perpetua essa fé. Da união entre Abraão e Sara, nasce Isaque, o filho prometido. A história de Isaque representa a continuidade da promessa divina, mas também a confiança absoluta de Abraão, que chega ao ponto de quase sacrificar seu próprio filho em obediência a Deus. Agora sei que temes a Deus, diz o anjo em Gênesis 22:12, no momento em que interrompe o sacrifício. A linha patriarcal continua com Jacó, o filho de Isaque. Jacó se torna Israel após lutar com um anjo em um encontro místico. Em Gênesis 32:28, Deus diz: o teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Assim, o povo de Israel nasce não apenas de uma promessa, mas de uma luta e uma busca constante por bênçãos. Israel cresce em número com os 12 filhos de Jacó, que se tornam as 12 tribos de Israel. Essas tribos representam a fundação do povo escolhido por Deus, cada uma com sua identidade e propósito. A história de José, um dos filhos de Jacó, mostra a providência de Deus mesmo em meio a adversidades. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis 50:20. Diz José aos irmãos, revelando a redenção até nas traições. José torna-se uma figura essencial ao povo de Israel, pois ele os leva ao Egito, onde encontrarão provisão em tempos de fome. É nesse contexto que a história se desdobra para o Êxodo, mas por enquanto a promessa de Deus está viva no coração do povo, que agora conta com a esperança da multiplicação e da terra prometida. A narrativa do Êxodo começa com um cenário de opressão. O povo de Israel está agora escravizado no Egito, onde sofre sob a dura mão de Faraó. Mas Deus ouve o clamor de seu povo, como diz Êxodo 3:7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Esse é o início da libertação. Deus escolhe Moisés, um homem com uma história peculiar, criado na corte egípcia, mas pertencente ao povo hebreu. Moisés é chamado por Deus através de uma sarça ardente, um símbolo do poder divino e da missão que ele deve cumprir. Em Êxodo 3:14, Deus revela seu nome a Moisés: Eu sou o que sou. Moisés então se torna o líder de uma libertação épica. Ao confrontar Faraó, Moisés inicia uma série de eventos dramáticos que culminam nas pragas do Egito, cada uma representando uma batalha entre o Deus de Israel e os deuses egípcios. As águas do Nilo tornam-se sangue, o céu se enche de gafanhotos e a escuridão cobre a terra. Em Êxodo 7:17, Deus diz: Assim saberás que eu sou o Senhor.
A última praga, a morte dos primogênitos, traz um golpe devastador sobre o Egito. E é na Páscoa que o povo de Israel encontra proteção. Eles marcam suas portas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passa sobre eles, poupando os primogênitos israelitas. Êxodo 12:13 diz: "E a sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós." A Páscoa se torna um símbolo de libertação e proteção divina. A libertação final acontece quando Moisés conduz o povo para fora do Egito e se depara com o Mar Vermelho. Diante do exército de Faraó que os persegue, Moisés ergue seu cajado e o mar se abre, permitindo que o povo passe a salvo. Êxodo 14:21 diz: "Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental." Esse momento marca a grande vitória de Deus sobre o poder do Egito. Após atravessar o Mar Vermelho, o povo inicia uma nova jornada no deserto, onde recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. A lei é dada como um pacto entre Deus e seu povo, um guia para uma vida de justiça e adoração. Em Êxodo 22:3, Deus declara: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim." O Êxodo é mais do que uma libertação física. Ele simboliza uma transformação espiritual. O povo de Israel não apenas escapa do Egito, mas também começa a entender o significado de viver sob a orientação de Deus. Em Deuteronômio 6:12, Moisés lembra ao povo: "Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão." Esse é o início de uma jornada de fé e fidelidade. Após a jornada no deserto e a conquista de Canaã, Israel vive um período de transição e busca por estabilidade. O povo clama por um rei, desejando ser como as outras nações. Em 1 Samuel 8:5, eles dizem ao profeta Samuel: "Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações." Esse pedido marca o início de uma nova era. Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, mas seu reinado é marcado por desafios. Ele começa bem, mas aos poucos a insegurança e a desobediência o afastam de Deus. Em 1 Samuel 15:22, Samuel o repreende: "Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar." Saul se torna um exemplo de como a liderança sem fé firme pode levar à queda. A liderança passa então para Davi, um jovem pastor que derrotou o gigante Golias com uma funda e fé inabalável. A história de Davi e Golias, em 1 Samuel 17:45-46, reflete sua confiança. "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Davi, como rei, se torna o símbolo da coragem e da devoção a Deus. Como rei, Davi conquista Jerusalém e faz dela a capital de Israel. Ele sonha em construir um templo para Deus, mas é instruído de que seu filho Salomão será o responsável por essa obra. Em 2 Samuel 7:12-13, Deus promete: "Estabelecerei o seu reino, ele edificará uma casa ao meu nome." Jerusalém se torna o centro espiritual e político de Israel. Salomão, o filho de Davi, é conhecido por sua sabedoria e pelas grandiosas obras que realiza, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Em 1 Reis 3:9, ele pede a Deus: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo." Sua sabedoria e justiça tornam-se lendárias, e o templo representa a presença de Deus entre seu povo. O Templo de Salomão se torna o lugar de adoração central para Israel, onde sacrifícios são oferecidos e o povo busca a presença de Deus. Em 1 Reis 8, 10, 11, vemos que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor.
Esse é o ponto alto do Reino Unido de Israel, com uma união entre espiritualidade e prosperidade. Apesar da sabedoria e prosperidade de Salomão, ele acaba se afastando de Deus, e ao final de seu reinado, Israel está prestes a dividir-se. O Reino Unido de Israel dura pouco, mas permanece como um símbolo de unidade e da promessa divina de um reino duradouro. Em 1 Reis 11:11, Deus diz a Salomão: rasgarei o reino de ti. A unidade dá lugar à divisão, mas a promessa de Deus ainda ecoa entre o povo. Após a morte de Salomão, Israel entra em um período de divisão. O reino se separa em duas partes: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Cada reino segue seu próprio caminho e estabelece seus próprios reis. Essa divisão, descrita em 1 Reis 12:20, representa uma época de conflitos e instabilidade, mas também de profecias e advertências. A instabilidade política e espiritual leva o povo a adotar práticas idólatras, afastando-se cada vez mais dos ensinamentos de Deus. É nesse contexto que surgem os profetas, figuras chamadas para alertar o povo e chamá-lo ao arrependimento. Em Jeremias 2:13, o profeta fala em nome de Deus: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. A mensagem é clara: o povo está buscando vida onde não há. Isaías, um dos grandes profetas, surge com mensagens de esperança e julgamento, profetizando tanto a destruição quanto a restauração de Israel. Ele anuncia a vinda de um Redentor e fala sobre a promessa de um futuro messiânico. Em Isaías 9:6, lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Suas palavras ressoam até os dias de hoje. Mas apesar das advertências dos profetas, o povo continua a se afastar, e as consequências são inevitáveis. O reino do norte é conquistado pela Assíria e seu povo é disperso. Mais tarde, o reino de Judá é conquistado pela Babilônia e muitos são levados ao exílio. Em 2 Reis 17:18, lemos que o Senhor os tirou da sua presença. O exílio representa a perda de identidade e a tristeza de estar longe da terra prometida. Durante o exílio, os profetas continuam a falar de esperança e redenção. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, escreve aos exilados, encorajando-os a viver e prosperar em terras estrangeiras. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A esperança de um futuro retorno mantém viva a fé do povo. Ezequiel, outro profeta do exílio, tem visões poderosas sobre a restauração de Israel. Ele vê um vale de ossos secos que voltam à vida, uma metáfora para o renascimento da nação. Em Ezequiel 37:5, Deus diz: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A mensagem é de renovação. Mesmo na aparente morte, há esperança de vida. O exílio termina quando o povo de Judá é liberado pelo rei Ciro da Pérsia e pode voltar para reconstruir Jerusalém e o templo. Em Esdras 1:3, Ciro declara: quem há entre vós de todo o seu povo, seu Deus, seja com ele e suba a Jerusalém. Essa restauração simboliza o cumprimento das promessas e a fidelidade de Deus, mesmo em tempos difíceis. O período de divisão e exílio é um dos mais difíceis na história de Israel, mas também é um tempo de aprendizado e de purificação. A mensagem dos profetas se torna ainda mais relevante, apontando para um futuro de reconciliação e esperança. Em Lamentações 3:22-23, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. A história de Israel mostra que mesmo em tempos de escuridão, Deus nunca abandona seu povo.
Após o retorno do exílio, o povo de Israel vive uma época de reconstrução e esperança renovada, mas também de expectativa por algo maior. Os profetas começam a falar de uma nova aliança, de um futuro em que Deus estará mais próximo de seu povo. Em Jeremias 31:33, Deus diz: "Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei." Esse é o sonho de uma comunhão verdadeira e íntima. Isaías, o profeta messiânico, traz a promessa de um Salvador que trará paz e justiça ao mundo. Ele descreve o Messias como o príncipe da paz e maravilhoso conselheiro. Em Isaías 9:6 lemos: "O governo estará sobre os seus ombros." Essa figura messiânica se torna uma esperança para o povo, uma promessa de restauração completa. O Messias é esperado como aquele que trará justiça e libertação. Em Zacarias 9:9, há a profecia de um rei humilde, montado em um jumento, que trará salvação ao povo. Esse Messias não é um conquistador, mas um servo que vem para transformar o coração das pessoas e guiar Israel de volta a Deus. Além da promessa de um Messias, há também a esperança de um novo templo, um lugar onde a glória de Deus habitará entre o seu povo. Em Ezequiel 43:7, Deus diz: "Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre." O templo representa mais do que um edifício. Ele é o símbolo da presença de Deus entre os homens. Essa era de esperança é marcada pelo sonho de um futuro em que todas as nações se unirão em paz e adoração. Em Isaías 2:4, temos a visão de que converterão as suas espadas em relhas de arado. O reino messiânico é visto como um tempo de paz, onde não haverá mais guerras e onde a justiça prevalecerá. A promessa final é de uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará eternamente com seu povo. Em Isaías 65:17, Deus declara: "Eis que eu crio novos céus e nova terra." Essa visão de renovação total representa a conclusão de uma história que começou com a criação e caminha para a redenção completa. Essas promessas para o futuro ecoam no coração do povo de Israel e, mais tarde, inspiram o cristianismo com a expectativa da vinda do Messias. A esperança se torna a base de uma fé que atravessa gerações, com a certeza de que, apesar das dificuldades, Deus cumprirá as suas promessas. À medida que refletimos sobre a rica tapeçaria da história do Antigo Testamento, vemos como cada narrativa, desde a criação até as promessas de um futuro glorioso, revela o caráter de Deus e sua relação com a humanidade. As histórias de Abraão, Moisés, Davi e os profetas são mais do que relatos antigos. Elas nos ensinam sobre fé, obediência e a esperança que transcende o tempo. Como vimos, o Antigo Testamento é um testemunho do amor persistente de Deus por seu povo, mesmo quando eles se desviam. A promessa de um Messias, que trará salvação e restauração, continua a ecoar nos corações dos fiéis, oferecendo esperança em tempos de incerteza e dor. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 reafirma isso. "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Através das lutas, das conquistas e dos momentos de fé, o Antigo Testamento nos ensina que cada um de nós pode ser parte dessa história. A fé que sustenta os patriarcas e profetas é a mesma que pode nos sustentar hoje, nos lembrando de que, independentemente das circunstâncias, a presença de Deus está sempre conosco. Convidamos você a continuar sua jornada de exploração das Escrituras, buscando entender e aplicar essas verdades atemporais em sua vida. Que a história do Antigo Testamento inspire você a viver com fé e esperança, confiando que Deus sempre cumpre suas promessas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram as Escrituras de maneiras novas e impactantes.
Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e esperamos vê-lo novamente na próxima semana.